Queridos, todos nós temos conhecimento, temos noção do que é a figura do pai. Hoje a gente ouviu falar sobre o pai pela manhã, se não estou enganado, foi o pai pródigo. É isso? Pai pródigo. Na parábola do filho pródigo, a gente ouviu o pastor Sávio falando. Todos nós conhecemos um pouco sobre a figura do pai, ou muito sobre a figura do pai, ou estando do lado de lá como filhos, que todos nós somos filhos, certo? Ou estando do lado de cá como nós que somos pais. Todos nós conhecemos. Mas há sempre o que nós aprendermos sobre a figura paterna, sobre o ser pai. E que bom, queridos, que Deus nos deu a referência na sua palavra. O Antigo e o Novo Testamento fazem referências a Deus como pai. Se a gente vê aí, no Antigo Testamento, em Deuteronômio 32, versículo 6, a palavra do Senhor diz o seguinte: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Isso é um cântico de Moisés, um cântico sermão de Moisés, exortando o povo à obediência ao Senhor. Se a gente for ver aí Salmo 68, no versículo 5, a palavra do Senhor diz que Deus faz referência a Deus como pai dos órfãos. Pai dos órfãos, certo? 1 Crônicas também e alguns outros textos, alguns poucos textos vão fazer referências a Deus como pai no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento isso se amplia. A dimensão é maior de textos que aludem à pessoa de Deus como pai, como sendo pai. No Antigo Testamento, Jesus vai falar muito sobre isso. Nesses capítulos aqui, o capítulo 5 e 6, o 6 no qual nós vamos meditar, só nos capítulos 5 e 6, quando Jesus começa o seu Sermão do Monte, a gente vai encontrar aí umas 3 referências, eu contei, e no 6, a gente vai encontrar aí umas 12 referências. Só aqui nesses 2 capítulos nós vamos ver referências a Deus como Pai 15 vezes. Umas 15 vezes. Então, que bom que as Escrituras Sagradas nos trazem informações sobre a paternidade. Paternidade, que nós devemos aprender muito sobre ela, e principalmente com a pessoa de Deus. É interessante que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós sabemos todos nós disso, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que nós possamos refletir o caráter de Deus. A imagem e semelhança de Deus, essa é a nossa principal missão. E que bom que, como pais, podemos também refletir a imagem do Pai Celeste. Esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos é Mateus 6, capítulo 6, versículo 9. É o início daquela oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Uma oração conhecidíssima, a oração do Pai Nosso, conhecida como a oração do Senhor, conhecida como a oração dominical. Então, nesse texto, eu gostaria de meditar com vocês e a gente pensar na figura de Deus como Pai que Ele é, como Ele é apresentado aqui, o Pai Celeste, o Pai dos céus. E eu queria refletir com vocês apenas no versículo 9 desta oração, que é o início dessa oração. Nós sabemos muito bem que Jesus Cristo está ensinando aqui os seus discípulos a orarem. Os seus discípulos, você pode ter a certeza disso, que ele começa ensinando, apesar de que uma multidão o assiste. Se você voltar aí no capítulo 5, no verso 1, você vai ver a palavra de Deus dizendo o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos. Veja que ele está falando especificamente para os seus discípulos. Ele vai começar a ensinar. E aqui Jesus vai ensinar a buscar a esse Deus como Pai. E fazer isso com humildade. Fazer isso com intimidade e, mesmo assim, também com reverência, que às vezes se confunde intimidade com irreverência. Isso é algo que a gente pode notar, às vezes, em algumas práticas. Tem gente que entende que tem intimidade com Deus, mas ela se perde na questão da reverência, do respeito, do tremor que deve haver quando nós nos dirigimos ao Senhor, quando nós fazemos as coisas para o Senhor. Logicamente, entendemos que tudo que fazemos para o Senhor. Mas aqui Ele nos ensina, a nos aproximar de Deus em oração, a buscá-lo em oração. Ele nos ensina a fazer isso em humildade, em intimidade, em reverência e a
entender e a reconhecer que Ele é a fonte de provisão de tudo aquilo que a gente precisa. Nessa oração a gente vê que Deus é quem supre as nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais e morais. É dele que vem a provisão, é do Pai que vem tudo que nós precisamos. Como os nossos filhos esperam que de nós venha tudo o que eles precisam, eles recebam, assim também nós devemos crer nisso, na provisão maravilhosa do nosso gracioso Pai. Amém? Ele é o Pai Celeste. Você pode afirmar assim comigo? Deus é o Pai Celeste? Vamos lá? Deus é o Pai Celeste. Se você tem Jesus, se você se entregou a Jesus, você pode dizer com toda a convicção que você tem em seu coração: Deus é o meu Pai Celeste. Vamos dizer todos nós isso? Deus é o meu Pai Celeste. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao texto. Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz assim, eu peço que todos os irmãos possam ler comigo. Vamos lá? Portanto, vós orareis... Só até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Portanto, vós orareis assim. Vós, uma referência aos seus discípulos. E aí a gente vai ver agora o Pai Celeste, segundo esse texto, esse pequeno versículo, é o Pai de todos os que recebem a Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que eu iniciei dizendo que se você tem a Cristo, você pode chamá-lo de Pai com toda a certeza de que Ele é o seu Pai. Não apenas o seu Criador, Ele é o teu Pai de fato. Isso nós podemos ter a certeza, é sempre a palavra de Deus que deve fortalecer, que deve nos orientar nas certezas que precisamos ter acerca de Deus, acerca do Senhor Jesus. É a palavra de Deus em João 1,11 que nos diz aquele texto bem conhecido de todos nós, que nós podemos talvez aí recitá-lo de cor, que diz que Jesus veio para o que era seu. Quem sabe repete comigo aí, recita comigo. Mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o Pai Celeste, Ele é o Pai Celeste, de fato, Deus Todo-Poderoso, Ele é o Pai de todos aqueles que receberam a Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos, é a gente saber e poder contar com Deus como o nosso Pai, o nosso Pai Celeste. Isso aponta para onde Deus está nos céus. Apesar de Ele habitar em nós, estar aqui na terra pelo seu Espírito, a sua glória encher os céus e a terra, Ele é o nosso Pai Celeste. Ele diz, Pai Nosso. Veja o que é que Ele ensina os seus discípulos aqui a orarem. O Pai Celeste é aquele que é o Pai de todos aqueles que receberam Cristo Jesus, e Ele pode e Ele deve ser buscado como Pai Nosso. O Senhor Jesus está ensinando que todos os seus discípulos precisam orar. Todos nós precisamos orar. Nós podemos guardar isso no coração. Nós somos muitas vezes muito bons para pedirmos orações, para chegarmos aos outros e pedir, ora por mim. Isso não tem nada de errado nisso. Nós precisamos pedir isso. Nós precisamos reconhecer que precisamos das orações uns dos outros, mas nós precisamos nós mesmos nos dirigir a esse Pai. Nós precisamos nós mesmos entender a importância de recorrermos a Deus como nosso Pai em oração e ter essa intimidade com Ele. Pelo Espírito de Deus nós podemos clamar, Abba Pai, podemos tratá-lo como nosso Paizinho querido, ter intimidade com Ele. Então, Ele, de fato, o Pai Celeste, o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, é o seu Pai e é o meu Pai, se nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Ele é o nosso Pai Celeste. É o Pai de todos aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Em segundo lugar, queridos, quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem ao Pai e dizerem Pai Nosso, Ele diz que Ele é o Pai que está nos céus. Ele é o Pai exaltado acima de tudo e acima de todos. Guarde bem isso no seu coração. Ele é o Pai que está acima de todas as coisas. Ele é o nosso Pai soberano. Isso fala da grandeza de Deus. Ele é maior do que todas as coisas. Queridos,
A nossa alma, a alma daquele que está em Cristo, tem sede de Deus. Por isso que ela não se sacia com outra coisa. A alma do servo de Deus tem sede de Deus e ela só se sacia em Deus, porque esse Deus é sobre tudo e sobre todos. Esse Deus é exaltado sobre todas as coisas. Esse Deus que está nos céus é o Deus soberano. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que, em tudo que Ele requer de nós, nós sempre nos vemos devedores a Ele. De tão grandioso que Ele é. É o Deus cuja a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Por isso que nós, como pregadores, sempre nos sentimos em falta. Sempre achamos que deveríamos ter dito mais alguma coisa. Porque nunca atingimos, ainda que se possa elogiar uma mensagem, uma pregação, nós sabemos que deixamos. Nós não fomos tão perfeitos como deveríamos ser para, de fato, ser coerente com o que a mensagem desse Deus requer de nós. Esse Deus é o Deus grandioso, a sua mensagem é grandiosa. E nós nunca conseguimos. O nosso louvor que Ele requer de nós é maior do que nós, do que o adorador. Ele é Deus grandioso, Ele é Deus exaltado. Por isso que nós sempre nos achamos devedores, por melhor que seja o momento do louvor, há sempre uma ideia de que Deus é digno de muito mais, de que Deus merece muito mais, porque Ele é digno de fato, porque Ele é Deus, porque Ele é exaltado sobre tudo e sobre todos. Como nós, tão pequenininhos, como nós, em um ponto tão pequeno como a terra, imagine a gente, o tamanho da gente, diante da grandeza desse Deus, poderíamos ser coerente e satisfazer o Senhor nas nossas limitações. Como poderíamos fazer isso? Não haveria como, se Cristo Jesus, aquele que nos ensina a buscar o Pai cheio de graça, não aperfeiçoasse aquilo que nós fazemos, não fizesse nele sermos aceitos por Deus, a esse Deus tão grandioso, esse Deus exaltado, esse Deus que está nos céus, esse Deus que é o Pai exaltado acima de tudo e acima de todos. Jesus nos ensina a buscar esse Pai celeste, esse Pai que é o nosso Pai, nos ensina a buscar esse Pai que está nos céus, esse Pai soberano, esse Pai que está acima de tudo e de todos, com toda a reverência, com todo respeito, com toda atenção. Veja o que ele vai dizer agora, na terceira parte desse verso, do verso 9. E aí a gente tem o nosso terceiro ponto. O Pai Celeste é o Pai digno de toda a reverência. Como é que ele diz? Todos podem ler comigo? Vamos lá. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Deus é santo, santo, santo. Ele nos santificou, nos separou para Ele. Ele continua a nos santificar, num processo de santificação, o qual todos nós conhecemos bem. Por isso Ele requer que nós o santifiquemos, que nós o tratemos como o santo que Ele é, que Ele seja santificado nas nossas vidas, em todos os aspectos, em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos santificar o nome do Senhor. Como é que a gente faz isso, queridos? A gente faz isso tratando de maneira diferente do que tratamos todas as outras pessoas, todas as outras personalidades, todas as outras coisas na vida. Nós devemos tratar Deus de maneira separada. Santificado seja o teu nome, santificado seja tudo aquilo que nós conhecemos do Senhor, todos os atributos do Senhor nas nossas bocas, sejam tratados com reverência, sejam tratados com respeito, sejam tratados com temor. Nós precisamos reverenciar esse Deus. E aqui, queridos, eu gostaria de chamar a atenção. Nós entendemos que todos nós precisamos e devemos buscar esse Deus em oração. Isto é fato, todos nós dependemos de Deus, todos nós temos em Deus a fonte de tudo que nós precisamos. Mas eu queria chamar a atenção aí para nós pais. Nós temos a obrigação de refletir Deus, a imagem de Deus, mas nós temos também diante dos nossos filhos, diante do nosso lar, diante da nossa casa, tendo em vista que hoje nós estamos comemorando também o Dia dos Pais, eu gostaria de falar mais um pouco para os pais, de me deter a grande responsabilidade que nós temos, de
refletir a imagem desse Pai, de como o Pai que Deus é, estar atentos aos nossos filhos. Deus é o Pai Celeste que está atento a todas as nossas necessidades. Por isso que Jesus nos ensina a buscar nele o pão nosso de cada dia, a buscar nele o perdão, a buscar nele a graça para que possamos perdoar, a buscar nele os livramentos para que não caiamos nas tentações, para que ele nos livre do mal. Nós precisamos também. Esse texto nos fala sobre oração, mas nós podemos também tirar desse texto, da figura paterna, no Deus Todo-Poderoso, exaltado sobre tudo e sobre todos, que é Senhor sobre os céus e a terra. Nós podemos também tirar esses exemplos de como, Pai, nós devemos estar atentos às necessidades dos nossos filhos. O texto anterior, se você for olhar, se você ler, quando Jesus está ensinando aqui sobre oração, ele está falando, e ele vai falar sobre o Deus que conhece as nossas necessidades, mesmo antes delas saírem das nossas bocas. Nós precisamos, queridos, olhar para Deus como Pai. Eu e você, papai, que se encontra aqui nesta noite, eu e você, papai, que nos assiste, que nos acompanha pela internet, nós precisamos estar atentos às necessidades dos nossos filhos. Nós não somos Deus para saber tudo o que eles precisam antes que as palavras deles saiam das nossas bocas, mas nós podemos e podemos sim estar atentos a tantas necessidades que eles apresentam de várias maneiras, por vários comportamentos diferentes muitas vezes, e nós muitas vezes deixamos de refletir a imagem desse Pai na vida dos nossos filhos. Nós deixamos de identificar as necessidades dos nossos filhos. E de identificando essas necessidades, convidar os nossos filhos, tomá-los pelas mãos, para que eles possam juntamente conosco buscar aquele que é o Pai Celeste, que é o Pai de ambos, nosso Pai e o Pai dos nossos filhos. Nós precisamos estar atentos a essa missão. O Pai Nosso nos mostra que nós temos um Pai a quem nós podemos recorrer, e é o Pai que supre todas as nossas necessidades. Os nossos filhos têm necessidades que nós às vezes podemos satisfazer e muitas vezes não, mas eles precisam aprender conosco que existe um Pai, o Pai Celeste, a quem nós e eles podemos e devemos recorrer juntos, para que sejam supridas as minhas, as deles, as nossas necessidades, juntas. Que privilégio, querido, nós temos, eu e você como pai. Será que os nossos filhos nos têm visto como homens de oração? Como é que o teu filho e a tua filha te vê em casa, pai? Responda para você mesmo. O seu filho tem tido esse exemplo? Você tem buscado esse Pai, que é todo provedor, que se importa com você nos mínimos detalhes? Você tem confiado ao Senhor todas as suas decisões? Você tem falado para seus filhos a importância disso? Você os tem conduzido a ir orarem ao Pai juntamente com você? Muitos de nós ainda têm esse privilégio, muitos de nós temos filhos pequenos em casa ainda, muitos de nós temos filhos em casa ainda. Podemos e devemos fazer isto. Que privilégio, querido. Poder representar Deus como Pai na vida da sua casa, no seu lar, na vida dos seus filhos. Como nós precisamos disso. O Pai Nosso que está nos céus deve ser buscado por mim, Pai, por você, papai, e que a gente seja esse exemplo primeiro em nossas casas. Esse primeiro exemplo de quem conhece a Deus, de quem tem uma vida de oração, de quem busca o Senhor e sabe que esse Pai é maravilhoso, e sabe que esse Pai é provedor, e sabe que esse Pai não vai falhar. Ou você tem dado uma de Deus, do Deus Pai, às vezes, na vida deles? A gente pode fazer isso. Sabe quando? Deixa eu dar um exemplo comum. Quando nossos filhos, muitos de nós aqui temos filhos aí engajando no ensino superior, quando os nossos filhos estão em dificuldades para escolher um curso, e a gente muitas vezes diz a eles que devem fazer porque para ganhar dinheiro, faça tal coisa,
Faça isso, que isso te dá dinheiro. E não chegamos para eles em humildade e dizemos assim: filhos, filho ou filha, vamos buscar o Pai Celeste em oração. Ele sabe o que Ele tem preparado para você. Você pode estar desorientado, mas Deus tem toda a orientação para te dar. Eu, como pai, eu não sei, minha filha. Você está perdido, eu estou perdido também, mas vamos buscar a Deus. Vamos buscar o Pai Celeste que vai nos orientar. Vamos confiar a Ele as nossas obras, para que Ele estabeleça a sua direção nas nossas vidas. A gente pode fazer isso. Isso quanto à escolha de a menina de um jovem para casar, isso quanto ao rapaz de uma jovem para casar. Muitas vezes nós damos uma de Deus. Muitas vezes nós impedimos os nossos filhos de buscarem ao Pai, porque achamos que temos a resposta certa. Há vários momentos em que a gente precisa pensar direitinho, para que a gente não queira fazer a figura do Pai Celeste, não queira ser a figura do Pai Celeste na vida deles. Tem coisas que concernem a nós, sim, mas tem coisa que compete a nós e aos nossos filhos irmos juntos buscar no Senhor a provisão e o que Ele tem para nós. Você, mamãe, você tem ajudado seu esposo a ser um homem de oração? Eu dou graças a Deus às vezes ela não sabe não, que é um puxão de orelha para mim, mas às vezes Dani me dá um puxão de orelha quando ela diz assim, quando eu chego para compartilhar alguma coisa com ela, que eu digo, eu vou pensando em fazer isso, eu vou fazer isso, ela diz, meu filho, você já orou? Exercendo o papel de auxiliadora. Meu filho, você já orou? Não sei quantos se parecem comigo neste aspecto e escutam a sua esposa fazer isso. A gente precisa disso. Por causa disso, ela não é perfeita não, ela tem as falhas dela e eu sei quais são muito bem, ela também conhece, ninguém de nós é perfeito, mas eu fico muito feliz, é um puxão de orelha, porque às vezes eu me esqueço. Eu esqueço que tenho essa fonte que jamais deixa de me assistir, que jamais deixa de olhar para mim, de se interessar pelas coisas concernentes à minha vida. E sempre que eu o buscar, Ele vai me respostar, Ele vai me responder, Ele vai inclinar os seus ouvidos para ouvir o meu clamor. E muitas vezes a esposa tem um papel importante nisso. Esposo, vamos orar com a família. Vamos orar, vamos começar, se não ora, nas refeições. Vamos ter momento de oração. Quantas vezes a esposa pode ajudar o esposo? Muitas vezes cheio de coisas na cabeça, das tarefas fora do lar, somente aqueles que as esposas estão em casa, que têm o privilégio de cuidarem de suas casas, a honra de cuidarem dos seus filhos. Quanto você pode, irmã, ajudar o seu esposo a buscar esse pai em oração, a ele exercer a função que não deveria precisar não, mas é preciso, muitas vezes é preciso que a esposa ajude o seu esposo a ser um exemplo para os seus filhos. Isso está dentro do papel de auxiliadora, dentre tantas outras coisas. Isso também pode ser um auxílio da esposa para com o marido. Buscar a esse Pai Celeste juntamente com a sua família, ensinando que Ele é o Pai de toda a igreja. Você tem orado juntamente com o seu esposo, você tem pedido a Deus para que Ele possa fazer com que na sua casa o seu esposo reflita lá, possa refletir a imagem de Deus como autoridade no seu lar, na sua casa? Porque Deus é o Pai da igreja, a autoridade suprema sobre a igreja é o Deus Pai na pessoa do seu Filho bendito, Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. E nós, como pais, como homens, nós somos a referência da autoridade do nosso lar. Será que nós temos pedido isso a Deus? Para que como pai possamos de fato exercer essa autoridade, como pai possamos de fato estar atentos às necessidades dos nossos filhos, suprir as necessidades dos nossos filhos, as necessidades espirituais, as principais necessidades dos nossos filhos, não são outras não, meu irmão, minha irmã, são as necessidades espirituais.
A gente é que inverte as coisas, que acha que é tudo, menos a necessidade espiritual. Essa é a necessidade primeira dos nossos filhos. E elas só vão ser supridas se nós, juntamente com os nossos filhos, se nós os ensinarmos a buscarem o Pai Celeste em oração, na palavra. Que privilégio você tem, você filho que está aqui, de saber que pode orar a Deus para que Deus faça com que seu pai se encaixe nesse exemplo de pai, que possa refletir, que possa glorificar a Deus na vida da sua família, como seu pai. Filhos, olhem para esse pai, porque vocês um dia podem receber também esse privilégio de serem pais. Talvez os vossos pais estejam falhando, mas esse pai a quem vocês também devem buscar, ele não falha. Ele não falha. Que pai maravilhoso, que pai esbanjador. O filho pródigo é esbanjador, o pai é esbanjador mesmo, ele tem tudo para nos dar. Ele esbanja na vida dos seus filhos que pedem, que o buscam, que pedem e que recebem. Que pedem com humildade, que pedem com reverência, que o busquem em oração. Esse é o Pai Celeste, esse é o Pai de todas as coisas. Então, filhos, busquem esse Pai em oração. Eu acredito, particularmente eu acredito que essa é a tarefa mais árdua da vida do cristão, orar. Parece ser a mais fácil, mas não é. É mais fácil você ler. É mais fácil ir na igreja, obedecer, fazer algum trabalho que foi dito para você fazer, participar de alguma equipe que você foi escalado para servir ao Senhor, mas orar é o trabalho mais árduo, talvez, que a gente possa exercer na nossa vida cristã. E foi esse exemplo que nós tivemos e nós temos na palavra do Senhor e que os seus discípulos tiveram na convivência com Jesus. Ele separava tempo para estar com o Pai Celeste, para buscar o Pai Celeste, confiando a Ele todo o suprimento de todas as suas necessidades. Que Pai maravilhoso, que Pai bondoso, que Pai rico, que Pai atencioso, que Pai santo, que Pai perfeito, que Pai gracioso, que agracia, como nós vimos pela manhã, tanto aqueles que por rebeldia se perdem, querendo seguir os prazeres e os desejos do coração, como também abençoa aqueles que em casa às vezes também estão perdidos, achando que são alguma coisa, simplesmente porque estão obedecendo. Obedecer é muito importante, mas essa obediência não vai ser nada se não for a graça do Senhor. Tudo começa com Deus, com a sua graça. Tudo começa com o favor do Senhor, que nos dá a palavra para nos orientar a buscá-lo. Que Deus fantástico, que Deus maravilhoso, que Deus grandioso, que Deus imensurável em sua grandeza, em sua totalidade. É esse Deus que eu e você temos o privilégio de chamá-lo de Pai. Será que nós temos desfrutado disso como deveríamos? Será que todos nós o temos buscado dessa maneira? Primeiro, em humildade. Segundo, reconhecendo a intimidade que podemos ter com Ele por meio de Cristo Jesus. Depois, o reverenciando. Depois, o tratando de forma digna como o santo que Ele é. Depois, pedindo que a vontade dEle seja feita na minha e na sua vida. Nós, como pais, somos tão desejosos de fazer a vontade dos nossos filhos. Às vezes eles nos pedem coisas que nós sabemos que não deveríamos dar, mas às vezes a gente fica triste porque não deu.
que só mostra o quão pecadores nós somos. E aí entra, não tem nada não. Deus sabe o que nós precisamos, sabe o que é melhor para nós. Por isso que Ele diz que nós peçamos que a vontade dEle seja feita e não a nossa. Será que nós temos refletido a imagem desse Pai? Será que nós temos nos dirigido a esse Pai juntamente com os nossos filhos, dizendo isso, filho? Não, filho. Vamos pedir a Deus que faça a sua vontade, não a minha, não a tua vontade, meu filho. Não a vontade de fulano, de beltrano, de ciclano, mas a vontade do Senhor. Se cumpra na nossa vida. Você tem orado a Deus como pai, colocando os seus filhos aqui, nesse sentido aqui? Deus supre na vida dos meus filhos o pão de cada dia. Supre, Senhor Deus, para que eles não caiam nas tentações do mal. Livra-os do mal. Guarda-os, Pai. Deus, me faz atento, Deus, aos meus filhos. Que o Senhor nos ajude a, como pais que somos, refletirmos esse Pai atento aos nossos filhos. Esse Pai que nós precisamos ser. Esse Pai que tem intimidade com um Pai maior. Esse Pai que ama ao Pai mais do que ama aos filhos. Esse Pai que ensina isso aos filhos. Esse pai que entende quando o filho o enfrenta, quando ele está em falta de conformidade com a palavra do Senhor. Nós precisamos disso, queridos. O Pai Celeste é o nosso maior exemplo. Que todos nós o busquemos e que todos nós, pais, possamos refletir o caráter de Deus, de Pai, também na vida dos nossos filhos. Não tentando tomar o seu lugar, mas fazendo aquilo que Ele nos envia a mão para fazer. Aquilo que Ele nos dá para realizar no seu santo nome. Eu gostaria de orar com você, de pedir a Deus que nos abençoe. O mundo está carente de pais assim. Pais que têm querido suprir os seus filhos com tudo o que eles querem, o mundo está cheio. Não pais que, como Pai Celeste, suprem as suas reais necessidades. O mundo está ansiando por ver pais assim. Pais que reverenciam, que respeitam, que temem a Deus e que criam filhos que reverenciam, que respeitam, que temem a Deus e que vão ser bênção na sociedade. Queridos, eu acredito que nós temos falhado e muito na nossa missão de pais. Eu acredito que os nossos filhos são falhos, são faltos, mas eles poderiam e devem fazer muito mais diferença na sociedade. Muito mais diferença nos seus colégios onde eles estudam, nas suas universidades. Isso reflete um pouco da nossa falha como pais. Mas o nosso Deus é gracioso. O nosso Deus é gracioso. Se nós buscarmos em oração o nosso Pai Celeste, Ele vai nos ajudar a refletirmos Deus na vida dos nossos filhos, refletirmos o Pai Celeste na vida dos nossos filhos, fazendo aquilo que nós precisamos fazer e que às vezes somos intimidados a não fazermos. Muitas vezes por causa da nossa própria falta como pais. Um abismo chamando outro abismo. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude, meu irmão.
Você sabe que tipo de pai você tem sido, eu sei que tipo de pai eu tenho sido. Todos nós temos sido pais falhos. Pais que têm falhado com os seus filhos. Eu não tenho dúvida disso. Temos acertado, mas nós temos falhado. E o que nós precisamos olhar é para as nossas falhas, para que Deus as corrija. Só Deus pode corrigi-las. Os nossos acertos que glorificam a Deus podem facilmente nos fazer vangloriados. As nossas falhas não. São as nossas falhas que nos envergonham diante de Deus e que devem nos levar aos pés do Pai Celeste, para que possamos ter vida santa na igreja. Algumas vezes eu saí aqui, em momento de culto, para ir ali fora. Quantos pais eu já vi por ali, dando mau testemunho aos seus filhos, de que podem vir ao culto e estar ali fora conversando, tomando um cafezinho. Não é desse tipo de exemplo que os nossos filhos precisam. Será que os nossos filhos aprendem a reverenciar a Deus, a respeitar a Deus, a santificar a Deus quando nós agimos desse jeito? Eu não sou melhor do que ninguém, eu já fiz isso também. Mas são as nossas falhas que devem nos levar mais perto do Senhor. Como os nossos filhos têm nos visto pais, cultuando a Deus na igreja. Os outros exemplos você mesmo pode se dar. Você conhece as suas falhas e Deus as conhece melhor que você. E só Deus pode perdoá-las. Só Deus pode nos ajudar a vencê-las, porque só Ele opera em nós o seu querer e o seu realizar. Que bom que Ele é Deus perdoador. Que bom que o conheçamos assim como pais, e os nossos filhos também o conheçam assim, os nossos lares. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé?